Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. Oi pessoal, meu nome é David Freitas, eu sou entusiasta sobre o estudo do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. A minha missão aqui é fazer você seguir o seu coração. É muito comum que a gente passe a vida usando a régua das outras pessoas pra gente medir a gente mesmo. E também é comum que a gente acabe medindo as pessoas com as nossas próprias réguas. E a gente faz isso muito porque nós não entendemos que cada pessoa vive uma experiência diferente. Pertence a pelo menos naquele momento, né, porque ele é volátil, mas que está no nível de consciência naquele momento. E que ela precisa de algumas experiências, que tem experiências que ela precisa passar, que ela não pode pular, que ela não pode empurrar com a barriga, que existem coisas que é bom para ela passar, mesmo que seja desagradável, assim como na nossa vida. Existem coisas que para nós são desagradáveis, são desconfortáveis, mas que são boas da gente passar. Embora pareça contraditório, na verdade, é isso mesmo. A gente tem coisas que são desconfortáveis e desagradáveis num sentido, mas que são positivas. E a gente tende a achar que tudo aquilo que é desconfortável, tudo aquilo que me traz desconforto, tudo aquilo que me põe numa situação que não é tudo flores, quando a sombra se apresenta, quando algo que eu não quero ver se apresenta, a gente tende a ver essas coisas como coisas ruins e negativas, sendo que muitas coisas podem se apresentar com desconforto, com algum tipo de resistência da gente, podem aparecer algumas dores na nossa vida, algumas situações que tragam essas dores, que ativem essas dores, algumas situações que acendam, né, as nossas feridas, que façam sangrar novamente as nossas cicatrizes, as nossas feridas. Mas embora isso, de uma forma assim exterior, superficial, a gente poderia dizer que são ruins, na verdade elas são boas porque está trazendo para fora aquilo que precisa ser trago para ser faxinado, para ser limpado, para ser organizado. Então, como num quarto, às vezes para a gente fazer a faxina no nosso quarto, a gente precisa começar a tirar tudo do lugar. Ou seja, a gente a primeiro momento, né? A gente bagunça mais, a gente faz mais bagunça para depois a gente poder organizar cada coisa no seu lugar, fazer a faxina e limpar. Da mesma forma, às vezes, para limpar algo, a gente vai precisar ter esse processo de expurgo, para sair aquilo, algo ficar visível e a gente conseguir enxergar, entender o que precisa ser limpo e fazer essa limpeza. Então, é muito comum que a gente ache que tudo aquilo que é desagradável, tudo aquilo que, ao olhar do nosso ego, ao olhar do nosso desejo individual, egoísta, é desconfortável, é ruim. Apesar de a gente ter esse olhar para essas coisas, né, desse olhar que tudo que é desconfortável é ruim, de que tudo que me põe em contato com a minha dor é ruim, na verdade esses são processos positivos. E aí se eu acho que tudo que é ruim, tudo que é desconfortável, tudo que é uma dor, se eu acho que essas coisas são ruins, eu tendo a fugir dessas situações. Então não é se precaver, não é você ter um planejamento, uma estrutura onde você... É claro, ninguém quer acordar no dia já com problema, ninguém quer ir pro trabalho e arrumar um monte de problema ali para si mesmo, né? Acordar para ser infeliz. Mas não é um processo de se precaver, a gente tem uma administração, mas é um processo de você não fugir. Então a gente tem o nosso preparo, a gente tem a nossa organização, a nossa administração das coisas, para que algumas coisas não precisem acontecer por descuido, por negligência, mas isso não pode ser uma tentativa de fugir dessas situações, porque a gente vai encarar essas situações nas nossas vidas, porque a vida ela é dual, ela tem luz e tem sombra. A gente lida com os dois lados da mesma moeda em todos os aspectos da vida. Às vezes a gente tem, por exemplo, a ilusão de que um relacionamento é perfeito, e aí à medida que a gente vai conhecendo a pessoa, a gente vê que a pessoa também tem coisas que não é nem que são ruins, entende? Mas coisas que a gente não simpatiza tanto.
às vezes um comportamento, às vezes o jeito que ela fala uma coisa, às vezes um assunto, não tem tanta afinidade com a gente. Então, nesse caso, a gente percebe algumas desafinidades e a gente tem que lidar com esse balanço, né? É claro que as desafinidades não podem ser gigantescas e esmagarem as afinidades, mas a gente vai ter que lidar com afinidade e desafinidade. Às vezes a gente acha, no primeiro momento a gente acha que achou o emprego dos nossos sonhos, e muitas vezes quando a gente vai conhecer mais, a gente percebe que também tem sombra. Então é aquela questão, tudo que a gente entrar em contato vai levantar a poeira, né? Os tapetes vão ser levantados em algum momento e vai submergir o quê? A sombra e a luz, as duas vão ficar cara a cara pra gente. E a gente tem que aprender não a ficar fugindo. Claro que ninguém vai correr atrás da dor, mas só quem tem, né, esse olhar de investigar a si mesmo, de ir pro autoconhecimento. Às vezes uma pessoa que é um terapeuta que quer ir lá e quer futucar na ferida e quer que sangra para saber o que está acontecendo, né? Mas fora isso, normalmente a gente não vai correr atrás da dor. Mas a gente também não é muito positivo a gente ter esse intuito de fugir da dor. Porque senão a gente tira muita dos aprendizados, muito das experiências que a gente poderia ter, né? Às vezes com a dor comparada a um aprendizado, no momento que você está sentindo, a dor é muito grande, então ela parece maior que o aprendizado. Só que depois que a situação passa, talvez você tenha sentido isso em alguns momentos da sua vida, em algumas situações. No momento que dói, no momento que você está passando, é muita dor. Então você não consegue perceber a lição, a coisa boa que está acontecendo. Depois que passa o tempo, você percebe que a dor foi embora e a lição ficou. E você percebe, nossa, que bom que isso aconteceu dessa forma, que bom que isso não aconteceu do jeito que eu queria. Porque se tivesse acontecido, ia ser pior pra mim hoje. Então a gente percebe que aconteceu, que me trouxe uma dor, que me trouxe uma frustração, que não atendeu um desejo meu naquele momento e que aquilo foi positivo. E aí, entrando nessa parte aqui do usar a nossa régua para julgar o outro, usar a régua do outro para nos medir, né? É um assunto de que se eu acho que tudo é desconfortável, se eu acho que tudo é dor, se eu acho que tudo que é desconfortável, que tudo que é dor, que tudo que me faz entrar em contato com a minha sombra é ruim, e eu tenho que me livrar, eu tenho que fugir, eu tenho que evitar e esquecer, eu vou fazer isso na minha vida. Então eu vou fugir do confronto, do enfrentamento com as minhas próprias sombras, e não no enfrentamento de você ir contra, de você lutar contra, mas no sentido de você olhar face a face. E aí você não vai ter você não vai encontrar isso, você não vai se permitir ficar cara a cara consigo mesmo, com seus processos, você vai fugir, não vai aprender as coisas que você precisa, vai ficar rodando em círculos, que é a maioria da nossa vida. A gente anda em círculos em alguns aspectos, né, em algumas áreas. Algumas áreas a gente já tá melhorzinho, a gente já tá andando um cadinho pra frente, as outras a gente só tá andando em círculos. Então, além de eu fazer isso com a minha própria vida, eu fugir, eu procurar sumir, eu procurar fugir de tudo que é dor, de tudo que me apresenta sombra, de tudo que me apresenta desconforto, eu também, se eu sinto que eu devo ter o controle da vida das outras pessoas, se eu sinto que eu sei o que é melhor para o outro, se eu tenho essa postura de invadir o espaço e o campo dos outros e achar que a minha sabedoria é maior que a dos outros, né? Eu vou fazer o quê? Não vai ser só na minha vida que eu vou ter essa postura, vai ser na vida dos outros. Então eu não vou só me convidar a fugir, me convidar a evitar conflito, me convidar a fugir de tudo que é sombra, de tudo que me causa dor. Mesmo que aquilo me traga o positivo, eu vou me convidar à dor. Então eu não faço isso só comigo, mas eu convido os outros a fugir. Eu convido os outros a não encarar suas questões. Eu acho que o outro tem que fazer assim como eu faço, viver a vida assim como eu vivo. E é isso que é medir o outro com a minha régua. Eu tenho os meus processos, tenho as coisas pelas quais eu tenho que passar, né, os meus aprendizados, as minhas questões que eu tenho que elaborar. E não elaborar só pela cabeça, elaborar com a vivência, com a experiência. Então eu tenho as minhas questões. E aí eu acho que o outro tem que passar pelas mesmas questões que eu. Que o outro tem que viver as mesmas experiências que eu.
Então, por exemplo, vamos dizer assim, para ficar um pouco mais claro. Você tem uma situação na sua vida, o aprendizado, de que em alguns momentos da sua vida você encontrou algumas pessoas e essas pessoas passaram a perna em você, essas pessoas agiram de má fé, essas pessoas tentaram puxar o seu tapete, você confiou, e aí porque você confiou nessas pessoas, elas traíram sua confiança, elas fizeram alguma coisa que te frustrou, mas também te deu raiva, e você percebeu ali um certo tipo de traição com aquela confiança que você sentia pelas outras pessoas. Então vamos dizer que é isso que você sentiu. Então, na sua vida, na sua experiência, isso é uma coisa real para você. Então, hoje em dia, quando você confia, para você poder confiar em alguém é um processo mais longo. Você pode acabar entrando numa via onde você acha que não é muito bom você confiar nas pessoas, que você tem que sempre confiar com o pé atrás, que você sempre tem que confiar desconfiando, que você não pode confiar nas pessoas que estão ao seu lado 100%, que você tem que estar sempre ali atento, porque a qualquer momento pode vir alguém e te prejudicar, e te trair, e puxar o seu tapete, né? E te prejudicar de alguma forma. E aí, porque você viveu essas experiências e isso foi o que você teve que passar, independente do porquê, né? Eu não vou entrar aqui nos detalhes do porquê isso pode acontecer com a gente, é um aprendizado. Aconteceu, né? Não tenho o que dizer sobre. Mas você teve que passar por isso que você passou. Então, então são situações que você teve que passar. E aí você acha que na vida do outro isso também é verdade, mas talvez não seja. E aí vamos dizer assim, que na sua vida você confiou nessas pessoas e essas pessoas te traíram. Você achava que essas pessoas eram uma coisa, eram confiáveis, e elas não eram. Elas traíram a sua confiança, o sentimento que você depositava nelas. E aí chega uma história de um amigo seu, de um familiar seu, e ele te conta uma história de que ele gosta muito de uma pessoa, que essa pessoa é muito legal com ele, mas que eles tiveram um desentendimento e ele está sofrendo por causa desse desentendimento e que ele está pensando em conversar com essa pessoa e vem trazer essa questão para essa primeira, né, que a gente estava falando. Às vezes, se você não conseguir sair da sua própria dor, para olhar para o outro de fato, não sair do seu próprio umbigo, para entender o que o outro precisa, entender a vida do outro, o que o outro precisa passar, muitas vezes o que essa pessoa pode dar de conselho é melhor você terminar, melhor você nunca mais olhar na cara dessa pessoa, né? Melhor você realmente, vacilou a primeira vez, então tchau, não dá chance para ela. Só que ela não percebe que esse é um processo que ela passou e que muitas vezes aquela pessoa simplesmente errou, como todos nós erramos. Não que é uma coisa grave, né? Nessa situação hipotética aqui que eu tô dando, não estou falando de uma coisa grave, mas foi um desentendimento bobo. E às vezes por causa de as experiências que essa primeira pessoa teve com traição, com essa questão de confiar e depois ter que desconfiar, fez com que ela usasse a régua da vida dela para medir a vida da outra pessoa. Então, olha, se eu fosse você, não confiava muito nessa pessoa, porque todo mundo que a gente confia cegamente, a gente se ferra no final. Então aí pode ser esse o conselho que essa primeira pessoa vai dar para esse amigo, para esse familiar. Só que ela não está percebendo que talvez o que ela passou no passado, essa primeira pessoa, a segunda não tenha que passar. A segunda não passe. É claro que a gente vai dar alguns conselhos quando as pessoas nos solicitam, a gente vai falar algumas percepções nossas, baseadas também nas nossas experiências. Mas, muitas vezes, a gente não percebe que aquilo é uma questão que a gente está vivendo e a gente projeta essa questão no outro. Fala, olha, comigo aconteceu dessa forma, então com você vai acontecer, com você deve ser assim, você deve agir assim, porque eu percebi que eu devo agir assim. Mas aí eu esqueço que eu e a outra pessoa, nós somos duas pessoas diferentes, com vidas diferentes, com aprendizados diferentes, níveis de consciência diferentes. Então, só nessa história, nessa hipótese aqui que eu tô dando, a gente percebe o quê? Que muitas vezes nós vamos medir os outros com a nossa régua. Então a gente vai ver o outro passando por uma coisa
E a gente vai medir por as experiências que a gente passou. E não tem nada de errado nisso. Mas eu preciso saber que aquilo que eu passei pode não ser aquilo que o outro irá passar. E que talvez a forma como eu lido com a minha vida e eu vivo não é exatamente a forma que o outro tem que lidar e a forma que o outro tem que viver. Porque cada um de nós passamos pelos processos que nós precisamos passar. Todos nós temos aquilo que a gente poderia chamar de um projeto de vida. A gente tem um projeto de vida seria o quê? Um projeto da nossa vida. Do que a gente precisa aprender, do que a gente precisa lapidar, das coisas que a gente precisa harmonizar, das coisas que a gente se propõe a fazer, propõe a realizar. Às vezes uma questão de relacionamento, né? Me resolver com essa tal pessoa. Às vezes uma questão de eu comigo mesmo, de eu começar a ter respeito próprio, de eu começar a me amar, ter mais autoestima, me respeitar, me valorizar, seguir meu próprio caminho. Cada um vai ter um processo, vários processos, né? Porque não são só um. Mas cada um tem uma junção de vários processos. Cada pessoa é uma junção de vários processos. E a vida dessa pessoa é todos esses processos postos na mesa, jogados ali na mesa. Só que cada um está passando um processo diferente. Você pode ver, por exemplo, na sua vida afetiva, às vezes você está passando por uma situação que seu amigo não está passando. Às vezes você sempre se relaciona com certo tipo de pessoa, mas o seu amigo não. Às vezes você não tem um tipo de trabalho que é muito legal para você, você já conseguiu assim bem fácil, então você foi lá e ganhou a oportunidade, já conseguiu um emprego, mas às vezes seu amigo ficou tentando anos e não conseguiu. E em outras questões também, você já tentou várias vezes e você viu uma outra pessoa conseguindo. Isso é porque cada pessoa, ela tem um seu processo. Seus processos, né? Cada pessoa ela passa pelos seus processos. Tem coisas que ela precisa passar para aprender, tem coisas que ela não é uma escolha acima do que é uma escolha que foi feita anteriormente dessas escolhas aqui que a gente faz. Anteriormente no sentido que foi feita antes, e ela tem bem mais peso porque é realmente aquilo que a gente quer do nosso coração. Então às vezes você diz, agora no processo que você está passando, poxa, mas eu não quero isso, eu não gosto de viver essa situação. Tudo bem, às vezes é desconfortável, né? Mas às vezes você está falando, nossa, eu não sei porque eu estou passando essa situação, isso é uma injustiça, mas você não percebe que às vezes foi uma situação que você pediu. Isso quando a gente fala do plano espiritual, né? Então, você pediu essa situação para que você aprendesse algo que você precisa aprender. E aí, essa foi uma decisão que você mesmo tomou, não foi ninguém, foi você mesmo que tomou. E aí agora você está querendo revogar uma decisão que você mesmo tomou. E que você já tomou sabendo que você ia passar por esse processo que você está reclamando. Então, às vezes, muitas vezes, a gente reclama de coisas que antes mesmo da gente decidir passar por elas no processo da vida, a gente já sabia que ia passar e mesmo passando por elas, a gente decide passar. Então, e claro que as coisas tem sua flexibilidade também, não é tudo ferro e fogo e tudo batido de martelo, e que o que foi lá tem que ser aqui, não importa o que a pessoa sentir, não importa o que o aprendizado da pessoa, tem suas variações, né? Tem sua flexibilidade, mas assim, depende muito da situação. E se é aquilo que realmente o seu coração quer, o seu ser necessita, você como aprendizado necessita, e você realmente dentro do seu coração quer, por mais que a sua cabeça reclame, por mais que da sua cabeça fale que é muito ruim, é aquilo que você escolheu. Então, é aquilo que você escolheu. E você que escolheu. Não foi alguém que escolheu por você. Você escolheu. Então, você decidiu passar por aquilo. E aí, como você decidiu passar por aquilo, decidiu escolher aquilo, agora, passar por aquilo, embora você agora, no momento, não entenda, às vezes é o que você realmente queria desde o início. Então, existem coisas que a gente quer do mais profundo do nosso ser, do mais profundo de nós. Só que no campo da cabeça, como a gente não lembra das coisas, no campo racional a gente reclama, às vezes a gente não entende, às vezes pela nossa distância da gente mesmo, às vezes pelo nosso pouco autoconhecimento, então a gente reclama de algumas situações, e às vezes é pela falta de presença, a gente não percebe que aquilo que é desconfortável nesse momento está sendo uma oportunidade de crescimento, a gente só percebe no momento após. E aí eu percebo que cada pessoa, ela
fez algumas escolhas, ela tomou algumas decisões, ela tem alguns processos que ela tem que passar. E a outra pessoa, ela vai ter os processos dela, e que esses processos são diferentes, porque depende do que cada pessoa necessita naquela vida. Então, quando eu pego a minha régua e faço a medição da outra pessoa e julgo a outra pessoa pela minha régua, eu estou julgando os processos que ela passa pelos processos que eu passo. Mas os processos que eu passo e ela passa são processos diferentes. Então eu estou julgando a pessoa nos processos que ela está passando, dando uma resposta. É como se, tipo assim, eu tenho as minhas dúvidas e eu tenho as minhas respostas. O outro tem as dúvidas dele e ele tem as respostas para as perguntas dele. É eu querer responder as perguntas do outro com as minhas respostas. Mas as minhas respostas só respondem às minhas perguntas e não às perguntas dos outros. Então, quando eu entendo que cada um está passando por processos, cada um decidiu algumas coisas em sua vida, cada pessoa tem aquilo que ela precisa fazer na vida dela, que isso para cada pessoa é diferente. Então, aquilo que faz o outro feliz pode não ser a mesma coisa que me faz feliz. Seja qual for o processo, como trabalho, como relacionamento afetivo, como uma configuração de vida mesmo, e todas essas coisas, a gente precisa entender que para que eu possa reconhecer aquilo que eu preciso fazer na minha vida, aquilo que faz meu coração vibrar, eu preciso olhar para mim. E aí parar de me medir com a régua dos outros. Parar de medir os outros com a minha própria régua. Medir os outros pelo meu processo e eu pelos processos dos outros. E aí eu consigo perceber para onde que eu devo caminhar, qual caminho que eu devo seguir. Porque eu não estou mais ligado só naquilo que me falaram que eu tenho que fazer. Eu só ligado naquilo que a minha cabeça diz que é melhor ou não. Mas aquilo que faz o meu coração vibrar. E aí eu vou usando o meu coração como bússola e eu vou sentindo, é por aqui, não é por esse lado, não é pra cá. E aí eu vou movendo a minha vida segundo aquilo que eu projetei antes mesmo de aqui estar encarnado, de aqui mergulhar na matéria. E aí eu percebo, não, porque aquilo que está dentro do nosso processo que a gente precisa passar, a gente escolheu um coração, com propósito, com alma. Então, quando a gente chega na hora de escolher e a gente está atento ao nosso próprio coração, e a gente tem esse processo de autoconhecimento, quando chega o momento de escolher aquilo que realmente foi aquilo que a gente escolheu em planos superiores, aquece o nosso coração, traz paz, traz alegria. Por quê? Porque aquilo que a gente realmente, a gente está totalmente alinhado naquele momento e escolhendo. A gente não está pensando em uma coisa que a cabeça está falando que é certo e sentindo uma outra coisa e em vários lugares diferentes, totalmente fragmentado. A gente está íntegro, a gente está alinhado, totalmente íntegro, totalmente presente naquela escolha. E a gente sente que ali, em todas as nossas partes, por cada poro nosso, por cada átomo nosso, a gente sente que é por ali que a gente tem que ir. E aquilo faz a gente vibrar, faz o nosso coração aquecer. Mas não é uma coisa intelectual, por isso que é preciso que a gente olhe para dentro. Que a mente ela é um fenômeno que vem do social, né? A gente recebe informações de outras pessoas e a gente não sabe o que é a gente. Por isso que a gente precisa ter esse olhar para dentro. Esse processo de autoconhecimento. Porque aquilo que me falaram que ia fazer os outros felizes, tem que seguir um trabalho regradinho, tem que ter um casamento bonitinho, porque sua família tem que ser dessa forma, sua vida tem que ser dessa forma, sua religião tem que ser dessa forma, porque isso foi que me fez feliz. Eu entendo que aquele é o processo do outro, que talvez o meu processo seja outro, talvez o meu tipo de trabalho seja outro, o tipo de relações que eu quero ter sejam outros, o meu tipo de família seja outro, o tipo de forma como eu vivo a minha espiritualidade ou a religião seja outro. Mas aí, para eu poder ter esse olhar, eu preciso primeiro perceber aquilo que eu sinto, aquilo que eu preciso manifestar na minha vida, aquilo que eu trouxe para realizar, e não ficar olhando só para os outros, achando que tudo que eu faço tem que ser aprovado pelos outros, mas que principalmente tem que ser aprovado pelo meu próprio coração, tem que ser aprovado pelo meu próprio coração.
porque aí eu tô em consonância com aquilo que eu escolhi em planos superiores. Eu tô em consonância com aquilo que realmente eu preciso passar. E eu não fico pensando naquilo que eu devo fazer, que os outros me trazem, mas que não vai me fazer feliz. Não importa pra onde eu vá, não importa como eu faça, mas se não tá no meu coração, não vai me fazer feliz. Assim, pessoal, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Esse é um tema bem complexo também, né? Dá pra gente falar um pouco mais, mas eu senti de encerrar por aqui nesse momento. E aí eu vou abordando isso ao longo do tempo. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha tocado o coração de algumas pessoas e que tenha feito sentido pra alguém. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos e eu vou ficando por aqui.